Glória a Deus. Aleluia. O povo do Glória a Deus está tudo aí, né? Dá aleluia também. Os pentecostais vieram hoje também aí, para dar uns glória a Deus. Nossa, peraí, meu Deus, manda fogo nesse lugar. Os pentecostais já chegaram aqui para dar um glória a Deus, um aleluia junto comigo aqui. Aleluia. Irmãos, você venceu 2020, você está no primeiro culto presencial aqui na igreja. Você que está online, você está no primeiro culto profético desse ano de 2021. Eu até postei hoje, você quer um motivo para você dar glória a Deus? Respira bem fundo aí, que Deus te deu vida, e vida em abundância, para você dar um aleluia, um glória a Deus aí, para você viver 365 dias de promessas, amém? Quero te convidar a se preparar para ouvir a palavra de Deus. Boa noite, paz seja convosco, amém? Quero que você, por favor, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Quero te convidar agora a fazer algo muito especial. A orar comigo de uma maneira muito especial. Quero que você clame pela presença de Deus nesse lugar, amém? Tem alguém que é batizado com o Espírito Santo aqui nesse lugar? Então eu quero que você que é batizado, à medida que você for orando e for sentindo a presença de Deus, fale em novas línguas, mas aí eu profetizo que você não vai sair da mesma maneira que você entrou. Esse ano é ano de recomeços, mas é ano de também rompimentos na sua vida, amém? Então abra a sua boca agora. Se te faltar palavras, comece a dar glória a Deus aí. Aleluia. Deixa o Espírito Santo encher esse lugar. Lembra lá no templo de Salomão, que a glória de Deus encheu a casa de uma maneira que estava difícil até de ficar lá dentro. Então eu quero ouvir você agora. Abra a sua boca aí, começa a dar gritos de glória aí, de aleluia. Você pode fazer isso comigo? Senhor nosso Deus, nós nos posicionamos agora para ouvir a Tua palavra. Nós nos posicionamos agora para ser cheios da Tua presença. A igreja do Senhor clama. Você pode clamar mais alto que o som do teclado? Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus mais alto que o som do teclado? O teclado está louvando a Deus, eu estou adorando a Deus. Agora a gente quer ouvir a igreja unida adorando a Deus. Vai dando grito de glória aí, não deixa a máscara atrapalhar você aí não, vai dando glória, 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 presença de Deus nesse lugar. Nós queremos a Tua presença inundando a nossa vida. Você que é batizado com o Espírito Santo, talvez seja a primeira vez nesse ano que você vai falar em línguas estranhas, mas quando você ora em línguas estranhas, o Espírito Santo ora por você, Ele atrai a glória de Deus para esse lugar. Enche o Teu povo, Deus, enche com a Tua presença. Chora canarabalabachou, e carabalabachori enderalabachou, nirerabalabachori enalabachou. Pega ele, Jesus, pega ele, Jesus. Onde tiver um crente cheio do Espírito Santo, transborda ele, Jesus, em nome de Jesus. Esqueça agora os problemas que vieram de 2020. Deus é maior na sua vida, só se concentre nele. Vai dando glória, 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 glória. Eu não posso pregar antes que a presença de Deus habite em você, antes que a presença de Deus flua nesse lugar. Meu Deus, enche o Teu povo, enche o Teu povo com a Tua glória. Oh, vem, Senhor. Vamos lá comigo, vamos, vai dando glória aí, vai dando aleluia. Força o seu corpo, irmãos, força seu corpo, força o seu corpo a adorar o Senhor. Vamos lá no átrio, passe pelo santo lugar e chegue no santo dos santos, onde está a presença de Deus. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Levante as suas mãos. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Cante, tu cante, cante, solta a sua voz. Santo é o Senhor Deus poderoso. Deixa eu ouvir a sua voz, diga digno. Isso. Tu és santo.
Santo é o Senhor Deus poderoso. Levanta a tua mão direita, eu quero profetizar. Os céus estão abertos agora. As janelas dos céus estão abertas para que entre o Rei da Glória. As janelas estão abertas para que as bênçãos se derramem sobre ti. Mas mais do que isso, Ele quer te encher agora de uma presença genuína da glória dEle. Oh, Rarabachoi. Não sei se você é pentecostal igual eu, mas eu posso ver anjos passeando nesse lugar. Eu posso ver a glória de Deus passeando nesse lugar. A presença de Deus está aqui para te abraçar e dizer que você vai ter um ano incrível. A presença de Deus está aqui para te curar e dizer: não temas, eu sou contigo. Sopra, sopra Espírito, sopra sobre o cansado, sopra sobre o desanimado, renova as forças, Senhor, ressuscita o vale de ossos secos, levanta a tua igreja, cura a alma, cura o espírito, cura o corpo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Só quem está sentindo a presença de Deus aí não para de adorar não. Está dando glória a Deus, aleluia. Jesus está nesse lugar. O Rei dos Reis veio te ver. O Rei dos Reis veio confirmar que está contigo. O Rei dos Reis está aqui. Pega na sua mão a sua Bíblia aí. Não para de adorar não, meu irmão. Deus está nesse lugar. Não para de dar glória a Deus, aleluia. Jesus está aqui. É quanto mais glória sobe, mais glória desce, mais revelação vem, mais a presença vem. Isso. Eu costumo dizer onde eu vou: não seja movido a canções, não seja movido a quem prega, seja movido ao Espírito Santo que está nesse lugar, amém? Atos capítulo 1 versículo 8. Nós vamos falar de uma bênção extraordinária sobre a sua vida, a bênção da saúde. Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês pararam de adorar? Não para não, vai dando glória a Deus. Não deixa a máscara te atrapalhar não. Vai falando baixinho aí. Você que é batizado, vai falando em línguas aí. Isso. Quando a igreja clama, Deus faz coisas extraordinárias. Clama a mim e respondeste-ei coisas grandes e ocultas que nem imagina. Atos capítulo 1, versículo 8, você sabe de cor. Quem achou diz: achei. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Já era para você estar dando glória a Deus e aleluia aí. Eu vou repetir. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deixa eu te dar uma boa notícia, ele já desceu. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pula lá agora para Atos capítulo 3, versículo 1. O povo do glória a Deus está aqui comigo ainda? Eu já estou aqui no 220, meu Deus. Atos capítulo 3, versículo 1. Quem achou diz: eu achei. Quem achou diz: esse ano eu vou romper. Diminuiu. Quem não achou diz: fala, eu também. Achei. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando-os juntamente com João, disse: olha para nós. Verso 5, ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Verso 6, e é para você dar um glória a Deus, um aleluia. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta
e anda, verso 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelo se firmaram, e de um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Meu Deus, olha aqui para mim, preste atenção, se assente no seu lugar, dando glória, aleluia. Queridos, nós vamos falar, como eu disse, da bênção da saúde. Olha para mim, porque essa mensagem é de raciocínio. Eu amo raciocinar em cima da Bíblia, então eu viajo na Bíblia. Então fala comigo, eu vou apertar o cinto agora. Fala, aperta o cinto aí. Eu queria que você falasse com seu irmão, mas não pode, então você fala, vou apertar o cinto. Vamos viajar. Quem parou de dar glória a Deus e aleluia? Não para não, irmãos. Vai dando glória a Deus e aleluia aí. Sabe, irmãos, mas não adianta a gente falar de bênçãos da saúde, orar por saúde, se nós não sabemos que estamos doentes. Você já viu algum doente procurar o médico e o médico não diagnosticar uma doença, se ele está doente? Primeira coisa, ele precisa saber que está doente e onde ele está doente. E muitas vezes você já ouviu falar, e talvez você tenha essa teoria, que só clama por saúde quem precisa dela, sim ou não? Pois é, mas na verdade não é isso. Clama por saúde não é só quem precisa dela. Clama por saúde também quem quer romper, quem quer se tornar mais forte, quem quer ser fortalecido. Tem alguém que em 2021 quer ser mais fortalecido e quer romper? Pode até recomeçar, mas vai recomeçar para romper em nome de Jesus. Então quem diz que a bênção é só para apenas aqueles que estão doentes? Não, nós precisamos de saúde o tempo inteiro, mas muitas vezes nós não sabemos nem o que é saúde. E eu amo pegar o significado das palavras, e nós vamos falar disso, mas antes eu quero te provar que na Bíblia existem alguns fatores de saúde. Eu, estudando essa palavra, eu achei a terceira carta de João, capítulo 2, ele vai escrever uma carta para o amado Gaio, e ele diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma, porque eu muito me alegrarei quando os irmãos vieram e testificaram a tua verdade, como andas na verdade. Presta atenção, se você entender um pouco disso que João está falando, ele está mandando, ele está dizendo: olha, eu torço para você que tenha saúde. Mas Gaio estava bem, ele está dizendo: olha, a sua alma está boa. E ele estava dizendo ainda: olha, eu quero ministrar mais saúde sobre a sua vida. Com isso eu entendo que não é só o doente que precisa de saúde. Aquele que quer romper, aquele que quer fluir, aquele que quer experimentar mais de Deus também precisa de um tipo de saúde. Amém? Se você observar, João está ministrando aqui a saúde física para ele. Ele está dizendo: olha, a sua alma está bem, mas eu desejo que tão quanto a sua alma esteja bem, as suas emoções, os seus sentimentos estejam bens, eu também quero ministrar no seu corpo, que você também esteja bem. Logo, eu entendo com isso que existe a saúde física, mas também existe a saúde espiritual, a saúde interna. E é sobre essas saúdes que eu quero que você entenda um pouco. João estava desejando saúde a alguém que já estava bem por dentro, mas ele estava dizendo: olha, eu quero que você continue tendo essa saúde. Sabe, a igreja de hoje precisa entender sobre essa bênção da saúde, porque Deus não quer te curar apenas do físico, Deus quer te curar por completo. Era para você dar um aleluia, um glória a Deus. Eu vou te explicar de novo. Deus não quer te curar apenas 50%. A bênção que Ele tem para você é bênção financeira, é bênção emocional, é bênção física, é bênção em todas as áreas. Afinal, Isaías 53 nos garante que verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pega essa aqui: e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu creio que esse sarar não é apenas fisicamente, mas também emocional, tanto externo quanto interno. Amém, irmãos? Mas o que significa saúde? Olha aqui: saúde é o estado de equilíbrio que mantém as características estruturais. Esse é o professor Google que está falando. Estado de equilíbrio que mantém as características estruturais e funcionais do organismo, dentro dos limites normais para a sua forma de vida. Para a sua, diga comigo, forma de vida.
e para a sua fase do ciclo vital. Em outras palavras, está dizendo que saúde é o estado de boa disposição física e psíquica. A bênção da saúde, irmãos, não é só para quem está doente, mas é para quem deseja romper em 2021. Você precisa, parece que está escrito na Bíblia, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, quando eu sirvo a Deus com alegria, eu sou fortalecido. E quando Deus nos enxerga servindo o propósito dEle, Ele se alegra. E quando Ele se alegra, Ele derrama saúde sobre a sua vida. Portanto, a bênção da saúde é para você ter boa disposição física e psíquica dentro dos limites normais da sua, diga comigo, forma de vida. Aí eu olhei no professor Google, o que é forma? Olha que coisa interessante. Forma significa modo, jeito, maneira, estado físico sob o qual se apresenta um corpo. Estrutura coerente segundo o padrão familiar. Presta atenção, irmãos, a sua forma não é a forma desse mundo. Você não é daqui, agora é só para pentecostal. Você é sacerdócio santo, povo exclusivo de Deus. Então para de ficar andando conforme o mundo dita para você. Talvez você passou 2020 cabisbaixo, andando, é pandemia, é problema. Ei, Deus me trouxe aqui para dizer que maior é o que está em você. Você não é desse mundo, a sua origem veio do céu. Você tem o poder de Deus sobre você. A origem da saúde está na sua forma. Mas por que existem tantas pessoas que estão se adaptando à forma do mundo? A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, ei, não nos conformeis com esse mundo. Conformeis tem a ver com forma. Não experimente da forma desse mundo, mas pelo contrário, sejam transformados na mente, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por que nós não rompemos em 2020? Muitas vezes teremos a oportunidade de romper em 2021 e talvez, pode ser que você não consiga romper. É porque você está preocupado em viver o padrão do mundo e se esquecendo que a bênção da saúde sai do altar para a sua vida. E aí eu te pergunto, você tem andado conforme a sua origem? A sua origem não é desse mundo. Você tem um Pai poderoso que te ama, que é maior do que qualquer vírus, é maior do que qualquer doença. Parece que está escrito na Bíblia, maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Mas palavras assim são lindas, mas o desafio é você entender e começar a caminhar, a andar conforme o que Deus está dizendo que você é. Ei, João capítulo 1 versículo 12 diz que todos aqueles que receberam Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é qualquer pessoa, irmãos. 2021 se prepare, porque aqui tem um exército de filhos de Deus que vão se levantar curados, sarados, para transformar essa geração. Umas 15 pessoas entenderam e levantaram a mão direita. Eu vou profetizar de novo para você que dormiu aí. Levanta a sua mão direita. Problema, se prepare. Situação complicada, se prepare, porque a igreja viva do Senhor está se levantando como um leão feroz que ruge com o leão da tribo de Judá, para romper nesse ano em nome de Jesus. O povo do aleluia e do glória a Deus está aqui para me ajudar. Eu estou na introdução ainda, glória a Deus. O pastor até olha de lado assim, meu Deus. Talvez você esteja, irmãos, talvez eu esteja aqui pregando para pessoas que possuem a promessa. Receberam, quantos têm promessas de Deus? Deixa eu ver aqui, quantos têm promessa? Você carrega uma promessa com você. Talvez você carregue essa promessa e você viveu 2020 na expectativa, mas por algum motivo te paralisou. Por algum motivo, seja pandemia ou outros problemas, palavras negativas, fizeram você paralisar. E você entrou agora, você até escreveu o projeto de vida, mas você está paralisado. E eu não digo paralisado fisicamente, mas eu digo que talvez há uma deficiência na saúde emocional, na saúde interna. Talvez você vem na igreja, mas há algo que está faltando dentro de você. E o tema dessa ministração hoje é o que nós lemos em Atos 3. Diga comigo assim: 2 paralíticos na porta do templo que precisavam romper. Diga comigo de novo:
2 paralíticos na porta do templo que precisavam romper. Agora você tem que ficar comigo até o final, porque senão você vai falar que eu estou falando heresia aqui, né? Então fica comigo até o final. Preste atenção. Eu quero falar primeiro do primeiro paralítico, aquele que está óbvio. Guarde uma coisa na sua cabeça, na sua mente: nada na Bíblia é por acaso. Deus não é um Deus de acaso. Deus é um Deus que faz as coisas de propósito. Deu para entender? Aquele paralítico, a Bíblia nos fala que ele de nascença estava ali, sentado junto ao templo. Todos os dias, a Bíblia enfatiza que ele estava ali sentado na beira do templo. Qual era a perspectiva desse paralítico? Anos paralisado, talvez sem esperança, bem provável sem esperança. Quantos anos de luta aquele paralítico estava ali experimentando? A meta do dia dele era o seguinte: eu preciso arrumar alguém que me carregue até o templo, porque ali tem uma movimentação de multidão, e ali eu posso focar no meu objetivo, que é a esmola do ouro e da prata. Esse era o objetivo dele. Todos os dias alguém o levava à porta do templo, a Bíblia diz. Isso para ele já era uma vitória. Então, na mentalidade dele, qual era o foco, o objetivo dele? Se eu conseguir alguém que me leve até a porta do templo, e eu conseguir algumas esmolas, eu consigo sobreviver. Já é a minha vitória. Uau! Às vezes ele está dando glória a Deus lá. Presta atenção. A perspectiva daquele coxo era errada, era limitada. A perspectiva dele era apenas de se esforçar todos os dias para cumprir a missão dele, segundo ele, que era sentar ao templo e pedir esmolas, e sim sobreviver. Mas eu quero te atentar, chamar a sua atenção, porque o templo, para aquele homem que estava paralisado, era secundário. Era simplesmente um local onde havia muitas pessoas, um ajuntamento, e ele estava ali e falou: oportunidade para me pedir esmola. Pessoas de Deus tendem a ajudar o próximo. Então, se eu estou ali, esse é o meu objetivo. E se eu conseguir isso para mim, glória a Deus, eu vou viver assim e vou sobreviver dessa forma. Quantas pessoas passaram de 2020 para 2021 dizendo: eu sobrevivi? Quantas pessoas postaram: eu sobrevivi? Mas aí é que está, meus irmãos. Deus não te chamou para sobreviver. Se você está sobrevivendo é porque falta alguma coisa. Deus te chamou para reinar. Deus te chamou para viver e ter uma vida em abundância. Está na hora de você mudar a sua mente. Talvez eu esteja pregando para uma igreja doente, uma igreja que falta alguma coisa, que está à beira do templo, simplesmente dizendo: meu objetivo é ir na igreja, dizer: me dá a minha bênção para depois eu subir, para eu sumir. Deus tem muito mais para você, meu irmão. Você não é um paralítico à beira do caminho, você é filho de Deus. Está na hora de 2021 ser um ano de rompimento na sua vida. Deus não te chamou, fala comigo com autoridade, Deus não me chamou para sobreviver. Deus me chamou para viver uma vida em abundância. Alguém do glória a Deus está comigo aí? Se o seu foco, querido, está te levando a cumprir apenas a sua necessidade e fazer você sobreviver nessa terra, está errado. Deus te chamou para viver tudo o que Ele prometeu para você. Eu perguntei quem tem promessa aí. Se você tem promessa, creia que Deus vai cumprir na sua vida muito mais do que você imagina. Preste atenção, ouro e prata na vida daquele homem paralisado era apenas a necessidade dele. Talvez você esteja aqui buscando apenas a sua necessidade. Agora pasmem, Deus, Ele não tem compromisso com a sua necessidade. Deus, Ele tem compromisso com o propósito dEle na sua vida. E se o propósito dEle é te abençoar, claro que é, porque Ele te ama, Ele vai te abençoar. Essa é a graça de Deus, um favor imerecido. Deus tem um propósito na sua vida: te salvar, te dar uma história linda e te levar para o céu. Mas a gente perde isso à beira do caminho. Presta atenção. O ouro e a prata para aquele paralítico era apenas a necessidade. Se ele recebesse uma esmola naquele momento, ele ficaria feliz. Mas amanhã voltaria a ser tudo como antes. Sabe, irmãos, muitas vezes nós como igreja, nós buscamos algo momentâneo
para um Deus que é eterno. Aí a gente fica, Senhor, me dá isso, para mim pelo menos viver hoje. Deus tem promessas grandiosas para a igreja dele, irmãos. O que Ele precisa é que você tire essa mente paralisada aí e comece a viver o que Deus tem para você. Está na hora de você mudar a sua mente. Presta atenção. Para você viver realmente a bênção da saúde, você precisa estar em estado pronto para ser curado. Você precisa entender que o seu corpo, a sua alma precisam de saúde. A sua mente, o seu espírito. E como a gente leu, você precisa entender que você precisa viver boa disposição física e psíquica. Mas se você quer viver o propósito de Deus e quer receber uma saúde para romper, você precisa entender que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito precisam estar alinhados com o propósito de Deus, precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Sabe qual é a oração mais bem sucedida na terra? Aquela que atrai os céus para a terra. Não é aquela que liga a terra no céu, mas é aquela que atrai o reino dos céus para a terra. Quer viver o sobrenatural de Deus? Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Você quer um exemplo disso? Meu Deus, segura o relógio. Quer um exemplo disso? Alguém, presta atenção. Se eu tivesse uma mala agora com R$1 milhão, e eu falasse assim para você, com um tanto de R$1 milhão, aleluia, prospera. Eu dissesse assim, você tem 40 segundos para você me falar todos os seus projetos e planos em Deus, para você gastar com esses R$1 milhão. Vai lá, fala aí. Eu duvido que você conseguiria falar todos os seus planos em 40 segundos. Sabe por quê? Porque o seu foco muitas vezes não está naquilo que Deus prometeu para você. Muitas vezes o seu foco não está naquilo que Deus planejou para você e que você até acredita, mas na sua mente processa outra coisa. Está na hora de você ser curado, igreja do Senhor, e romper na vontade de Deus. Outro exemplo mais importante. Se eu tivesse R$1 milhão e desse para uma pessoa, e aquela pessoa gastasse tudo e perdesse tudo, e voltasse a ficar pobre e agora mais endividado, ela voltasse a pedir esmola, e eu dissesse para elas, e ela começasse a pedir, eu preciso de mais ouro e prata, eu preciso de mais R$1 milhão. Você acha correto dar mais R$1 milhão para essa pessoa? Se a gente desse mais R$1 milhão para essa pessoa, o que aconteceria? Ela continuaria pobre e endividada, porque o problema dela não está no ouro e na prata, está na mudança da mente. Ela precisava de uma cura, mas não era simplesmente o ouro e da prata. Ela precisava da cura por dentro, a saúde por dentro. Aquele paralítico estava pedindo ouro e prata. Aquilo seria algo momentâneo para ele. Ele achava que resolveria o problema, mas ele precisava de algo muito maior. Ele precisava experimentar algo muito maior. Deus, Ele quer restaurar você, amém? Mas muitas vezes Deus não vai te dar aquilo que você pede. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não está pronto para receber aquilo que Deus quer te dar. Talvez você está pedindo algo que não é o plano de Deus para a sua vida. É por isso que você tem que dizer como Pai Nosso, que seja feita a tua vontade na minha vida. Você deve pedir sim, você deve projetar sim, você deve recomeçar sim. Não é à toa que na Bíblia está dizendo que o querer e o efetivar vem de Deus. Então começa a escrever, começa a viver o que você está escrito, mas nunca se esqueça de dizer: Pai, todavia que seja feita a tua vontade e não a minha. É assim que você começa a mudar a sua mente, é assim que você começa a romper a sua paralisia. Mas o que a gente precisa entender na vida desse paralítico é que ouro e prata não era o problema fundamental da vida dele. Ouro e prata não era o problema fundamental daquela vida. Qual era o problema dele? Diga comigo: a paralisia. Era esse o problema fundamental. Talvez a vida que ele levou, pensa, ele era paralítico de nascença. Quantas críticas, quantos bullying aquele homem sofreu. Quantas críticas, quantos desprezos. Ele não só precisava começar a caminhar com as pernas. Olha aqui para mim, presta atenção, irmãos. Mas ele precisava caminhar com a mente também. Ele precisava romper na mente. E quantos na igreja estão assim? Muitas vezes, falando do amor, lendo sobre o amor, entendendo sobre as promessas,
mas na hora da atitude que condiz com aquilo que a fé está dizendo, ele faz diferente. Se você entrou 2021 disposto a ser diferente de 2020, não cometa os mesmos erros de 2020. Seja alguém diferente. Aquele homem, ele não sabia, mas ele precisava. Era a bênção completa da saúde que só Cristo pode dar. Está na hora da gente se posicionar diferente do que nós vivemos. Olha aqui para mim. Está na hora de você começar a pensar diferente do que você pensava. Está na hora de você viver o rompimento do Senhor e parar com essa paralisia na igreja. Você foi chamado para ser cabeça. Você foi chamado para fazer a diferença lá fora. Seja no seu trabalho, na faculdade, onde Deus te colocou. Você foi chamado para ser sal e luz ali. Com amor, com respeito. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos do Senhor através do amor. Eu não estou falando para você ser arrogante, para você ser soberbo, mas eu estou falando para você amar, mas nunca perder a identidade de Cristo que Ele colocou em você. E baseado nisso, eu quero falar do segundo paralítico que está oculto nesse texto. Meu Deus. Meu maior desafio é o relógio. Mas eu quero que você agora preste atenção nisso aqui. Existia tudo na Bíblia. É proposital, é de propósito. Aquele paralítico ali, Deus permitiu ele estar na porta do templo, porque Ele queria mostrar algo muito maior para a igreja. Uma outra paralisia que estava acontecendo. Preste atenção, olha aí, ó. Meu Deus, é forte. Esse bilhetinho dá até frio na barriga. Vou falar em 5 minutos. Existia um outro paralítico ali. A Bíblia nos conta que Pedro e João estavam indo para o templo. Preste atenção. A Bíblia diz que todos os dias Pedro e João iam ao templo orar. E a Bíblia também diz que todos os dias aquele paralítico estava ali. Todos os dias a igreja passava por alguém que estava necessitado e não fazia nada. Sabe qual é o segundo paralítico que Deus está mostrando nesse texto? É a igreja. Eu entendo perfeitamente, irmãos, e eu comecei a viajar nesse texto. Eu imagino Pedro e João. Pedro e João foram discípulos diretamente de Jesus. Eles nunca tinham feito milagre. Há pouco tempo, preste atenção no contexto. Jesus vai à sua ascensão. Depois ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. E ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. Deus já mostrou a vontade dele. Deus já mostrou o propósito dele. Aí nós passamos em Atos 2. Atos 2 vem o revestimento para a igreja, o descer do Espírito Santo. Eles estão cheios da presença de Deus. Atos 3 seria, o que a gente leu, seria o rompimento da igreja. O que acontece? No dia de Pentecoste, Pedro prega e ganha 5.000 pessoas. Depois, a igreja se acostuma. E aí eles começam a viver em comunhão, simplesmente em comunhão, um com os outros. E a Bíblia diz que Jesus ia acrescentando os salvos. Mas o papel da igreja não é apenas receber salvos. A igreja é chamada para fora, mas para isso ela precisa ser curada. Para ela curar lá fora, ela precisa ser curada. Pedro e João, agora eu vou precisar. Ô Wagner, eu ia chamar o Renato. Renato está aqui, vem você agora. Você foi promovido ao coxo. Pode sentar na cadeira ali. Gente, esse aqui é o coxo. Meu Deus, tenho 3 minutos para terminar. Pedro e João, eles estavam passando todos os dias. Eles passavam por aquele coxo. Iam para o templo orar. A igreja caiu na rotina. Sabe, irmãos, de simplesmente ir ao templo e orar. De simplesmente ir ao templo e orar. E Deus dizendo: eu quero que vocês sejam minhas testemunhas. Eu quero que vocês rompam. Eu quero que vocês vivam o propósito de Deus. E aí, eu entendo Pedro e João porque eu vivenciei uma situação assim. Entra no contexto comigo. Era o primeiro milagre de Pedro. Eu imagino ele passando pelo paralítico ali dizendo: Jesus,
Lá em Betesda ele diz: levanta e anda, pega a sua maca e vai. Será que se eu fizer o mesmo dá certo? E ele passa. Aí no outro dia ele passa de novo, ele olha e fala: será que eu faço? Aí ele passa de novo. Eu estou dizendo que eu vivenciei, irmãos, porque tem lugares que eu vou, que Deus me manda liberar palavras específicas para pessoas. E por muito tempo eu neguei isso. A Kátia é testemunha. Um dia eu falei com ela, eu falei: Kátia, Deus mandou eu falar algo para aquela moça que está sentada lá atrás sobre o ministério de crianças. E eu não falei. Aí no final, ela pegou o microfone e falou: gente, eu queria orar agora pelo ministério de crianças, que a gente vai começar a semana que vem. Eu olhei para a Kátia e falei: Kátia, era para me ter liberado a profecia. Sabe, irmãos, esse medo de cumprir a vontade de Deus existe na igreja. E eu estou aqui para desafiar você a romper, a fazer algo diferente. Se Deus está mandando fazer, irmãos, faça. Se você quer ser curado, aprenda a romper, aprenda a ser curado. A paralisia não estava apenas no coxo, mas também na igreja. A igreja que simplesmente ia no templo orar, sendo que Deus a chamou para fora, para romper, para fazer algo extraordinário. E Pedro passava e olhava. E Pedro passava e olhava. Só que um dia, guarde isso no seu coração, eu vou adiantar aqui. Deus é um Deus de propósito. Quem quer ser curado, quem quer receber essa bênção da cura aí? O rompimento para a igreja paralisada estava na liberação da bênção da saúde para o próximo. Guarde isso no seu coração. Se você quer romper em 2021, você precisa alcançar Deus. E para você alcançar Deus, ninguém acha Deus sem antes achar o seu irmão. Ninguém acha Deus sem antes ajudar o próximo. Isso é ser igreja, isso é ser curado. Eu não tenho tanto para te dar, mas o que eu tenho eu quero compartilhar contigo. Isso é ser curado, isso é ser igreja. E aí um dia Pedro entende isso e ele vem cheio do Espírito Santo. E aí ele fala: eu entendi, eu preciso romper. Presta atenção, a bênção da saúde estava na igreja que estava paralisada. E do outro lado existia um paralítico que precisava da saúde física, mas a igreja que tinha a saúde completa não poderia dar porque estava paralisada. Mas aí Pedro chega, estou terminando, pastor, prometo. Ele chega diante daquele aleijado, ele está ali pedindo esmolas. Imagine Pedro pega coragem. E aí ele diz assim, ele olha e fala: olha aqui nos meus olhos. Isso significa sinceridade. Eu imagino Pedro lá assim: será que vai dar certo? Será que se eu fizer isso vai dar certo? Não vai dar certo? Talvez você entrou 2021 assim. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu estou com medo, se eu falar vai dar, se eu fizer vai dar. Ei, se é de Deus para a sua vida, pode ir, meu irmão, pode fazer, porque Deus garante. Deus garante. A gente falando é lindo, mas eu quero ver você colocar em prática, igreja. Vá, faça. E ele olha e fala: olha para mim. E ele vira e imita Jesus. Ele fala: levanta e anda. Não, ele não levanta. Sabe o que acontece quando ele fala isso? Levanta e anda, Deus confirmando aí. Levanta e anda. Sabe o que acontece quando ele diz isso? Uau! Não acontece absolutamente nada. E é aí que a doença vem na nossa mente. É aí que o problema vem. E é aí que a gente paralisa. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos dá a palavra. Deus, Ele nos dá a autoridade, mas a atitude de fé quem tem que fazer é você. A atitude de fé com relação àquilo que Deus colocou na sua vida, para você ser curado, vem de você. Pedro olha e pensa, imagina a mente de Pedro brigando. É nessa hora que a mente briga, é nessa hora que você precisa ser curado. Aí a mente está assim: tá vendo, eu falei para você não fazer, tá vendo, eu falei para você não tentar. Aí isso é um fracassado, decepcionou todo mundo, na frente de todo mundo, deu errado o seu projeto. Aí Pedro olha e fala: não, está errado isso aqui, eu vou romper. Jesus falou que nós iríamos ser testemunha. Jesus, o que Ele faz? Me dá a sua mão aqui, levanta e anda em nome de Jesus. Era para você dar um glória a Deus e aleluia. Senta lá, meu filho. Você não entendeu, eu vou te explicar. Está na hora, ei, está na hora de você pegar o seu projeto assim, ó,
Pega ele lá de 2020 que não rompeu. Pega ele e fala: eu sou curado, Deus está comigo. Levanta e rompe agora em nome de Jesus. Pega na sua mão. Sabe por quê? Porque Deus diz: eu sou o teu Deus que te sustenta pela tua destra fiel. Oh, rabalabachori, andalabacho. Vamos encerrar aqui. Glória a Deus. Mas o desafio para você está na hora de você pegar nas mãos de Deus e entender que você é curado. A bênção da cura vem para a igreja, para te tirar da zona de conforto. Depois que Pedro faz isso, há um alarme naquele lugar e começa a perseguição de Atos 4. E aí a igreja rompe. A igreja que estava paralisada começou a romper. Guarde isso no seu coração, queridos. Você já tem tudo que você precisa. Mas se você estiver ferido, se você estiver paralisado, está na hora de você pegar nas mãos de Deus. E Ele está dizendo para você: levanta e anda. Igreja do Senhor, levanta e anda. Sabe o que significa levanta? Não vai dar tempo da gente falar. Significa mover, se posicionar. Está na hora da igreja se posicionar. Tem muita gente lá fora esperando você para curar, mas você não pode curar se você não receber essa cura. Fique de pé no seu lugar, por favor, em nome de Jesus. Queridos, vamos orar. Vamos pedir que a bênção da saúde esteja sobre a nossa vida. Eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu espírito, na sua alma. Feche os seus olhos. Amados irmãos, muitas são as ameaças contra a nossa saúde ao longo do ano. É vírus, é epidemia, é pandemia. É tanta coisa que vem para ameaçar a saúde. São doenças novas que estão surgindo, vírus novos, bactérias resistentes aos remédios. Mas a Bíblia diz que o Senhor nosso Deus, Ele é aquele que nos sara, é aquele que nos cura. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. E nós